Marcos capítulo 11, chegamos na nossa caminhada neste capítulo, que é um capítulo muito especial. Jesus, nos capítulos anteriores, nós vimos Jesus caminhando para Jerusalém. E agora nós vamos ver que Jesus entra em Jerusalém de uma forma pública, de uma forma triunfante, realmente ele se apresentando em Jerusalém. Aí nós vemos também que Jesus amaldiçoou a figueira. Por que Jesus não restaurou a figueira? Por que ele amaldiçoou? Porque nós vemos que Jesus ele fez milagres de restauração, curando cegos, acalmando tempestades, expulsando demônios. Mas aqui no caso tem essa figueira e ele amaldiçoa. Por que isso? Vamos ver. E tem também, Jesus também entra no templo e ele purifica o templo, porque o templo se tornou um covil de ladrões. O que isso significa, covil de ladrões? Esse comércio na igreja, no templo, acaba que a gente traz para a igreja também. E aí, no final do capítulo, vai falar sobre a autoridade de Jesus que é questionada. Então, são esses os assuntos envolvendo aqui o capítulo 11 de Marcos. Então, fica aqui até o final, não sai daí. Mas se você ainda não me conhece, eu quero me apresentar para você, porque meu nome é Alba e você está no canal há pouco tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Queria pedir a você, como todo mundo fala aí no YouTube, né? Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha, comenta se quiser. O like sempre é muito importante porque ele é uma sinalização que a pessoa faz pro Google de que o conteúdo é interessante, que vale a pena assistir. Então, me ajude aí, fica aqui comigo, tá bom? Então vamos lá, sem mais demoras, adentrar esse capítulo do Evangelho de Marcos, o capítulo 11. Então começa dessa forma, Jesus ele entra de forma triunfal em Jerusalém. Por que ele entrou da forma que ele entrou? Na narrativa, nós vemos que ele está fora de Jerusalém, aí ele fala para dois discípulos irem lá buscar um jumentinho. Aí eles trazem esse jumentinho, aí é colocado sobre esse jumentinho alguns mantos. Jesus senta sobre esse jumento e ele entra na cidade. E aí o povo, a multidão está acompanhando ele. E eles clamam: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Então, por que Jesus faz isso? Porque estava se cumprindo o seu desejo e propósito eterno. Não era qualquer coisa ali. Era a culminância das promessas de Deus. Ele veio para morrer e agora estava entrando triunfalmente em Jerusalém para cumprir esse plano eterno do Pai, de se sacrificar por nós. Nessa maior festa pública dos judeus, que era a Páscoa, Jesus veio a Jerusalém para morrer. Ele desejou que toda a cidade pudesse saber disso. Alguma coisa Jesus fez e falou fora dos olhares expectantes da multidão. Muitas vezes Jesus buscou ali o silêncio, o anonimato. Às vezes ele curava e ele falava para a pessoa: não vá, não comente, não conte para as pessoas. Mas nesse momento Jesus ele se tornou público mesmo, porque ele estava se apresentando como aquele que chegou para morrer. Ele fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele chamou a atenção das autoridades, dos sacerdotes, dos anciãos, dos mestres da lei, dos gregos e romanos para si. Na festa da Páscoa, o grande cordeiro da Páscoa estava para ser sacrificado. Então, por isso que ele entra dessa forma. E esse clamor, esse grito do povo, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, nos revela, por exemplo, duas grandes verdades. A primeira é que apontou Jesus como Salvador. Bendito o que vem, né? Hosana. Essa palavra Hosana, por exemplo, é um clamor que significa salvar agora. Ou salve, nós suplicamos. Então o povo estava suplicando por salvação. Por mais que o povo não tivesse o entendimento que nós temos hoje, de que realmente Jesus estava entrando ali como filho de Deus e o seu sacrifício na cruz seria suficiente para nos salvar, o povo não compreendia completamente isso. Mas, mesmo não compreendendo, eles estavam sendo usados por Deus para
para demonstrar publicamente aquilo que Jesus ia fazer. E em segundo lugar, apontou Jesus como rei, porque o povo clama que Jesus é rei, como o antepassado dele, Davi. E Davi falou de Cristo, Davi almejou ver Cristo. E o reino de Davi será novamente estabelecido no milênio, né, como nós sabemos. E aí, a sequência do texto diz que Jesus amaldiçoa a figueira. Do versículo 12 até o 14, há essa narrativa. Jesus, ele tá no caminho, ele vê uma figueira cheia de folhas e ele vai lá colher um fruto dali. E porque essa árvore, ela é da seguinte forma: quando ela tem muitas folhas, é porque ela tem fruto. Então qualquer pessoa daquela região sabia que se visse uma figueira cheia de folhas, podia ir lá que tinha frutos. Quando Jesus chega, não tem frutos. E aí, isso, por exemplo, aponta para uma propaganda enganosa, por exemplo. A figueira sem frutos, por que Jesus, amaldiçoou? Porque era um símbolo da nação de Israel e do culto judaico. Tinham pompa, mas não vida. Tinham rituais, mas não comunhão com Deus. Tinha inúmeros sacerdotes, mas não homens de Deus. Então a figueira acabou se mostrando como uma referência ao culto em Israel. Às vezes algumas igrejas têm uma pompa, têm uns rituais mais vazios, sem frutos. E também demonstra a condenação dolorosa que Deus iria implementar sobre o povo de Israel. Se Jesus tinha poder para matar a árvore, por que não usou seu poder para restaurar a árvore? Porque tinha lições importantes a transmitir. Jesus usou esse fato para ensinar sobre o fracasso da nação de Israel. A nação de Israel podia ter muitas folhas que o povo admirava, mas nenhum fruto que pudesse ser comido. E aí essa árvore secou desde a raiz. Isso fez referência ao que João Batista havia dito, que o machado estava posto na árvore, representando Israel, que estava recusando Jesus como o Messias, como Salvador. A nação de Israel tinha recusado e agora vinha o juízo de Deus sobre eles. E aí eles nunca mais produziriam frutos. E Jesus sentenciou a nação de Israel. E agora ele vai restaurar a nação de Israel e tratar com Israel, como nós sabemos, só lá no milênio, né? Ele fala sobre, no final dessa narrativa, cá já no versículo 23, aí Jesus parece que muda o assunto, mas continua, sobre oração. Porque Jesus fala assim: é preciso, no entanto, crer. Porque aí os discípulos também, trazendo aqui um panorama, os discípulos ficam admirados, porque Jesus um dia disse para a árvore que nunca mais ela daria fruto, ele amaldiçoou a árvore. No outro dia, quando os discípulos passaram, a árvore estava seca, morta. E aí os discípulos ficam admirados com aquilo, falam: como é que isso é possível e tal? Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou, é o que eles falam. Então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não tenham dúvidas em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que o Pai do céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Uma condição muito séria a respeito do perdão. Se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, a nossa comunhão com Deus fica interrompida e as nossas orações não são ouvidas. Mas antes disso, Jesus fala sobre fé. Se aqueles homens tivessem a fé, eles poderiam mover montanhas do lugar. O que Jesus está falando aqui não é que
por causa da nossa fé, as coisas vão acontecer. Isso seria uma fé na fé. O que Jesus está falando é nossa oração dentro da vontade de Deus. Então, não é porque eu tenho fé que tudo que eu oro e tudo que eu peço vai acontecer. O que o texto está falando é que se eu tenho fé em Deus, então eu tenho comunhão com Deus. Eu não sou essa árvore cheia de folhas, mas sem fruto. Eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho vida com Deus. Então a minha oração será sempre dentro da vontade de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, apanham o versículo 23 e 24 para defender que não devemos orar segundo a vontade de Deus. Antes, se temos fé, Deus é obrigado a atender nossos pedidos. Tem gente assim. Eu tenho fé, então Deus, eu coloco Deus no canto da parede, ele é obrigado a me responder. Essa visão está em desacordo com o ensino geral das Escrituras. Isso não é fé em Deus, mas é fé na fé, ou fé nos sentimentos, né? Fé não é presunção. Não podemos confundir fé com tentar a Deus. O diabo queria que Jesus se jogasse do pináculo do templo para que o Pai o segurasse no ar. Mas isso é tentar a Deus e não exercer a fé. Então nós temos que ter cuidado nas nossas orações para não estarmos na realidade ofendendo e tentando a Deus, né? Tentando colocar ele contra a parede, por exemplo. E aí, o texto continua e fala sobre, antes, né? Porque eu falei da figueira, a figueira tem um versículo do 12 até o 14, onde Jesus amaldiçoa a figueira. E depois do 20 até o 26, onde Jesus explica o porquê da figueira ter se secado e traz essa explicação melhor. Mas entre essas duas partes tem Jesus purifica o templo, que é do versículo 15 ao versículo 19. Então Jesus ele chega lá no templo e ele vê que a casa de Deus tinha perdido a razão de ser, se tornou um grande comércio, se tornou um covil de salteadores. E eu falei lá na abertura desse vídeo, né, o que isso significa. Covil de salteadores é o lugar para onde os ladrões correm quando desejam se esconder. Em vez de as pessoas buscarem o templo para romperem com o pecado, elas estavam tentando se esconder da consequência do pecado no templo. O templo estava se transformando num covil de esconderijos de ladrões. Então isso é uma coisa muito séria. Como a igreja lida com o dinheiro, por exemplo, né? O templo havia perdido o seu propósito. E essa cena é muito forte, porque Jesus ele chega e ele está com zelo pela casa do Senhor, a casa que é dele. Então ele entra, ele derruba as mesas dos cambistas, ele pega um chicote e vai no lombo daqueles homens, expulsando aqueles homens daquele local, que foi construído para pessoas buscarem a presença de Deus, se arrependerem dos seus pecados, ter um encontro pessoal com o Cristo. Mas agora os cambistas, os vendedores estavam atrapalhando, vendendo animais para o sacrifício, super valorizados, colocando um preço altíssimo, cobrando impostos dos estrangeiros, não permitindo que estrangeiros e as mulheres adentrassem para, num momento silencioso, num momento sublime da pessoa com Deus, a pessoa não tinha essa paz porque era um grande comércio. E o templo havia perdido o seu propósito. Em vez de ser um lugar de oração, era um lugar de busca desenfreada pelo lucro. Mamon tinha tomado o lugar de Deus. Eles mudaram o chamado de Deus para celebrar sua glória em rentável comércio. E assim fazendo, colocam Deus a serviço do pecado. Jesus então faz uma faxina no templo. E o que Jesus faz tem implicações muito, muito sérias, porque Jesus faz essa faxina onde ele expulsa aquelas pessoas que estão no templo, não buscando a Deus, mas buscando lucro. Pessoas hoje em dia continuam dessa mesma forma, não buscando relacionamento com Deus, mas busca a visibilidade, busca a fama, busca o lucro. Se torna aí um fenômeno gospel, ou um fenômeno aí no mundo cristão, querendo muitas vezes votos, quando é político, querendo visibilidade, fama, seguidores, querendo lucro. Isso é algo muito sério. E Deus
que é zeloso por sua igreja e por seu templo, há de trazer juízo para aqueles que têm agido dessa forma. E nós precisamos fazer da casa do Senhor um local de encontro com o Senhor. Tanto nós, quanto nós proporcionarmos a quem chega ali um encontro com o Senhor. E não essa bagunça que estava acontecendo. E aí, para finalizar o nosso vídeo, a autoridade de Jesus é questionada porque os sacerdotes e mestres da lei vieram até Jesus e perguntou assim: com que autoridade o Senhor faz essas coisas? E aí Jesus, muito sabiamente, responde a eles com outra pergunta. Jesus respondeu assim: eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas, se vocês responderem uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Então Jesus lança essa pergunta porque Jesus sabia da intenção do coração daqueles homens. Eles buscavam a Jesus não para realmente olhar ali e falar: olá, Jesus, Deus está aí entre nós. Mas era buscando meios para questionar, não só questionar, mas invalidar de alguma forma o ministério de Jesus. Os principais sacerdotes e escribas, em vez de se arrependerem, endureceram ainda mais o coração. Em vez de obedecerem ao Messias, tramaram a sua morte. E a partir daqui, desse momento, os principais sacerdotes, escribas, fariseus, eles se reúnem junto com os herodianos para tramar a morte de Jesus. Então, Jesus responde dessa forma porque Jesus sabia que o problema deles é que João Batista, por exemplo, era um profeta que, obviamente, validou o ministério de Jesus. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista creu em Jesus como seu Salvador. E a nação compreendia que João Batista era um profeta de Deus. Então havia muito respeito. E diante da mensagem de João Batista, o que esses principais sacerdotes e fariseus fizeram? Endureceram seus corações. Diante da mensagem de Jesus, o que eles fizeram? Endureceram os corações e tramaram a morte do Messias. Então esses homens, eles receberam a devida punição por sua dureza e sua incredulidade diante do Messias. Então, é um texto assim muito rico, muito belo, e eu agradeço você por me acompanhar até aqui. Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, porque aqui está as palavras de vida eterna. Eu trago aqui somente um resumo e alguns pontos assim que me chamaram mais atenção, mas nada substitui o seu tempo devocional com Deus. Então leia a Bíblia, medite na palavra de Deus e que Ele te abençoe. Então, até a próxima!